Nós estamos no Colégio Estadual Campos Sales, em Campina Grande do Sul, onde a gente desenvolveu um projeto de História e Cultura da África durante todo o ano, envolvendo todas as disciplinas. O nome do nosso projeto é A Nossa Identidade Africana. E há 3 anos a gente vem fazendo cursos, grupos de estudo, pesquisando, buscando conhecimentos mais sobre a África. Desde que a lei foi instituída, a lei de obrigatoriedade do ensino da história da África nas escolas brasileiras, nós que estudamos há um tempo atrás não tivemos esse conteúdo nas nossas instituições de ensino. Possibilitar os educandos, sobretudo os afrodescendentes, conheçam a história dos seus ancestrais, conheçam de perto a sua própria cultura, no sentido de que aí seria um reconhecimento, não é? Porque invariavelmente essas pessoas não se veem nem nos conteúdos, nem nos livros didáticos, e sequer elas estão incluídas na forma como se pensa o processo educativo. Numa consulta via internet, né, na revista Nova Escola, a gente teve acesso, tinha uma série de projetos, né, e também projetos até relacionados à África, e aí foi, né, a luz para o nosso projeto, para nossas inspirações. A gente queria um projeto que abrangesse toda a escola, tá, em todas as disciplinas. Um exemplo é a professora de geografia, ela vai trabalhar com as riquezas naturais da África, com a flora, com a fauna. Então eu tive algumas equipes que trabalharam com a realidade de toda essa história dos bantos sudaneses, o envolvimento deles, as raízes que eles têm, existem dentro do nosso país, e trabalhei a questão hidrográfica e a vegetação. O que eu trabalhei durante as minhas aulas foram ensaios de coreografias resgatando o que os alunos já sabem e alguns jogos africanos que eles não conheciam e passaram a conhecer. Muitas vezes do tema que você escolhe, daquilo que você vai absorver com o seu aluno, você tem que interagir com a tua área e também com a área de um outro companheiro, de um outro professor. Porque não é só o aluno que vai para a pesquisa, você também tem que ir. Existem fragmentos de informações que estão na matemática, nas ciências, na história, na geografia, na filosofia, enfim, e que podem ser úteis esses fragmentos umas às outras disciplinas. Então existe um processo, eu diria, de colaboração constante e recíproca. A primeira pergunta que a gente faz para os alunos é: o que é a África? E todos eles respondem: é um país. Tem 2 alunas minhas do 2º ano que fizeram um documentário chamado Africanidades e foram para o centro de Curitiba perguntar o que é a África. Sei que é um país distante, de negros. É um país onde o povo morre de fome, tem muita calamidades. Eu acho que é muito pobre, deve ser muita miséria, né? Pobre? Muito pobre. Pobre. Conhecimentos, fica de cultura. No lado econômico a gente é pobre. A gente viu que as pessoas tinham... Todo mundo tinha o mesmo conceito de que a África era muito pobre, mas a gente, antes do documentário, também tinha. Aí a gente foi pesquisando antes de fazer o documentário e quando a gente saiu na rua e perguntou para as pessoas, a gente viu que elas precisam de esclarecimento maior sobre a África, que não é só isso. Então a gente destacou a parte dos diamantes dele, que é bastante rica, a parte do petróleo, que deles tem bastante, e toda a riqueza familiar, é o amor, a fraternidade, o carinho dentro da família. Então foi isso que a gente quis destacar. O que eu percebo é que
os nossos alunos, eles não estão vendo mais aquela história eurocentrista que se fecha da Europa para o continente americano, ou quando se refere à África, só se refere lá à parte da escravidão, à parte do imperialismo. Agora não, eles estão tendo um conhecimento mais abrangente sobre todo o continente africano. E não só o continente africano, também, né, o continente asiático, dos povos asiáticos, quanto eles contribuíram e contribuem até hoje para o nosso conhecimento, para a nossa cultura. É só através do conhecimento que a gente é capaz de diminuir o preconceito. É a única arma que existe. Não é atacando um país, não é impondo uma cultura sobre a outra, mas é, assim, deixando que se conheçam as várias culturas, né? Então, quando eu vejo um aluno, né, de cultura cristã entregando um trabalho baseado no candomblé, claro que está diminuindo o preconceito, ele está conhecendo. E ele vai levar isso para casa e vai levar para a sala de aula, para a hora do intervalo. Vai se criar um respeito maior pela compreensão do próximo. O conhecimento faz com que a gente não passe assim, perto, agora assim, nas esquinas, assim, passa, olha aquela coisa lá que todo mundo representa como macumba, a gente não vai passar assim, você perto que vai me pegar, entendeu? Não, a gente vai passar assim e ver assim, nossa, o cara fez uma adoração, a gente já sabe o que é, entendeu? A gente não vai passar mais com aquele preconceito assim, nossa, macumba vai me fazer mal, vou sair de perto disso aqui. Aquilo que eu não conheço é o que efetivamente pode causar em mim algum tipo de preconceito ou discriminação. As pessoas não sabem, por exemplo, que elas acham que os negros são inferiores porque um dia um papa disse que os negros não têm alma. As pessoas não sabem que acham que os negros são inferiores porque um dia a ciência deu esse estatuto. As pessoas não sabem, não têm consciência de que elas acham que os negros são inferiores em virtude do processo de escravização do negro aqui na América. Então, as pessoas simplesmente acreditam que isso é verdade. Nós estamos dando mais oportunidade para que os alunos pesquisem e busquem conhecimento a partir deles, e não nós, professores, passarmos esse conteúdo para eles. Esse projeto vem ajudar muito nisso. De fazer com que o aluno busque, se informe. E é dessa forma que eles assimilam muito mais. Estudamos que os africanos vêm desenvolvendo conhecimento há muitos e muitos anos, até antes dos próprios europeus, como o Egito, por exemplo. É o mais conhecido, é o mais clássico deles. E fomos trazendo para os nossos dias esse estudo da África. Daí que surgiram os inúmeros trabalhos do documentário da Africanidades, um clipe onde nós mostramos aqui dentro da escola toda essa diversidade que é do Brasil, mostrando quanto a escola tem de africanidade e quanto que ela tem de diversidade. E quando eles viram que era da realidade deles, aí, nossa, deslanchou, motivou, porque são coisas que eles fazem no dia a dia, né? Tinha coisas que eu, de repente, não sabia, e por eu deslanchar lá uma pesquisa, vocês têm que pesquisar sobre o jogo que está faltando uma regra que a gente não está conseguindo saber jogar. Quem que, né, vai conseguir, vai pesquisando, e eles traziam as informações. A gente fala na África, a gente já pensa nos países mais pobres, né? A gente pensa nas crianças morrendo de fome e tal, essa coisa assim. E não é assim. A noção que ele tem sobre a África África é do preto, África é o escravo e a África com pobreza. Aí quando é que você viu para eles? Aí você mostra alguma cidade da África para ele. Aí a curiosidade da criança é, tem cal na África. Fala, tem sim, essa daí é a África. Tem um prédio na África, tem um prédio na África. Aí eu li e falei, não, até que tem uma estrada, nome. Tem sim. Então, essa daí que a gente está querendo mostrar para os alunos. Porque é uma coisa que... Essa daí que sempre cria preconceito entre as crianças. Porque você está tratando uma de continentes melhor do que o outro. Onde é que você tem o início do processo de construção, vamos dizer assim, da raça humana? É no continente africano. Onde você tem parte das mais antigas civilizações no continente africano. As pessoas estudam o Egito o tempo todo, para falar o exemplo aqui da história, sem se dar conta que o Egito fica na África e que foi, melhor dizendo, um império africano, não é? E existiram outros tantos que a história da colonização da África, de repente,
não deixa que se explicitem. Sem contar que a nossa cultura, qualquer um, seja ele descendente europeu, indígena, tudo, já está embutido, né, a presença da cultura afro no Brasil. É o aluno se conhecendo e se valorizando. Quando ele vê o trabalho que ele é capaz de fazer e que ele é muito competente para fazer, ele se valoriza enquanto pessoa. Projeto bom é quando todos que estão no projeto estão envolvidos para que a coisa aconteça. Então, neste sentido, o nosso projeto foi muito bom, estamos super felizes e realizados. As pessoas vão se ajudando mutuamente e vão construindo em cada escola, e na medida que construam isso, seria útil que disponibilizassem para outros profissionais, para outras escolas, na rede, enfim, não é? Porque daí tudo vai se construindo no coletivo. Esta lei, mais do que qualquer outra, talvez nos deixe clara a ideia de que educação não é um processo pronto e acabado, nunca. O projeto ajudou muito nesse nosso conhecimento. Sem o conhecimento a gente seria alienados, essa é a palavra. Muito gratificante, sabe? Eles falarem pra você, que delícia, professor, eu tô nervosa com esse trabalho, eu não sei exatamente, professor, será que vão gostar da nossa apresentação? Mas é gratificante. Acrescentou muita coisa. Eu passei a valorizar ainda mais a minha cultura. Me considero uma afro de carteirinha assinada. A gente muda totalmente o que a gente pensa, o nosso conhecimento vai muito mais além, assim, depois que a gente faz um trabalho como esse. Eu pensava assim, né, nossa, quando eu crescer eu vou ser o quê então, né? Os caras não abrem vaga pra gente em lugar nenhum, entendeu? Porque a maioria das pessoas pensou assim, né? Eu pensava assim, mas com esse projeto eu vi que não é bem assim a coisa, entendeu? Com certeza eles transformaram a sua opinião, né, o seu senso comum, aquilo que eles tinham da África, agora já está diferente. Eles mesmos estão se admirando pela capacidade deles, né? O que eles estão fazendo, o que eles estão produzindo. Que até pouco tempo eles não acreditavam nessa capacidade. Com esse projeto eu vi que não é bem assim a coisa, entendeu? Todo mundo é igual, desde religião até a cor, entendeu? Da escola, todos são iguais, todos são os alunos e têm os seus deveres e os seus direitos.